Não, tá conectando. Tá tudo conectado. Não, tá. Não, tô falando aqui da música. Já tô entrando. Pode entrar? Só esperando a galera agora. Deixa eu aparecer no comecinho. A galera. Então, mas bota a música. Entrou uma você pessoa. chama aí, Dois. bota a música. Olá, Eliane, Olá. Silvia, Vanessa. Oi, Ju. Oi, meninas. Olá, boa noite. Boa noite. Vou chamar aqui, deixa eu ver. Ele já tinha me perguntado, cadê eu? Deixa eu mandar aqui o convite pra ele. Ó, a Ju falou oi pra você. Vamos lá, cadê, doutor? Ponto. Deixa eu chamar ele aqui, galera. Cadê? Ele nem apareceu aqui ainda. Cadê ele? Pera aí, meu povo. Pera aí que ele ainda não apareceu aqui. Deixa eu falar. Só mais um tico, meu povo. Deixa eu ver se agora vai. Oi, Sabrina. Deixa eu ver. Oi, gente. Mel já deu oi, gente. Deixa eu ver se agora ele aparece aqui. Que eu mandei o convite pra ele, ele não tava aparecendo. Sandro, doutor Alessandro Grossi. Só um tico, meu povo. Ele não tá aparecendo ainda. Meu, bota assim aqui no celular. Peraí. Well. Ah, agora sim. Agora ele entrou. Vou te chamar, doutor Alessandro. Te chamando. Só aceitar meu convite. Oi, e Chegou aí? ele. Enrolado como sempre, né? Não, é assim mesmo. Se estreia em live, não é isso? Pois é, né? Eu tô entrando hoje, primeira vez. Na verdade, eu não sabia nem como fazer. Aí você que me deu as dicas aí. Não. Tudo bem? Tudo E aí, bem, Jô? boa Quanto tempo, né? noite. Pois é, um tempão que não nos vemos, né? Eu teria É. que ter voltado agora, sei lá, março, abril, marcar uma consulta para eu voltar, mas aí adiamos, É. tivemos que adiar. E aí? E essa boneca aí? Tudo bem? É a Mel, minha Oi. filha. Tudo bem? E aí? Então, tem uma galera já aí. Dá boa noite aí pra vocês. Estou chegando. A Vanessa tá aí, ó. A Vanessa já botou um monte de Já coraçãozinho aí. entrou, é. Tudo bem, Vanessinha? Todo mundo aí. Vocês estão escutando o fundinho musical, galera? Tá bem baixinho, né? Tá bem baixinho? Mas tá bom, tá bom. mesmo. Tá bom? Tá legal. Ele trouxe aqui mais perto. Ah, legal. Estão curtindo aí o fundinho musical, a música do nosso convidado de hoje? Ah, aí, Val. A gente fala, Val. E aí? Então tá. Então, vamos lá, enquanto a galera vai chegando, ó. Vanessa já disse aí, meu cirurgião plástico favorito. Meu também, meu querido. Então vamos lá. Enquanto a galera vai chegando, eu já vou iniciando. Doutor Alessandro Grossi, primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para o Fala Amiga. Seja muito bem-vindo. Doutor Alessandro Grossi, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado em medicina pela UFRJ, especialista em cirurgia plástica, estética e reparadora das mamas, pós-graduado em microcirurgia reconstrutora pelo INCA. Viu É tudo pai aí, da hein? Malu. Oi? É o quê? É pai da pequena Malu, Pois que é igualzinho ao pai, a carinha do pai. Já tem mais um aí também, que chegou aí na área aí, que é a Maitê.
né? A Maitê. Aham, da Malu e da Maitê. Isso aí. Ele curte Coldplay, dentre outros estilos musicais, não é isso? Aham. Curte viajar e no ano passado ele participou da Refeno, o maior regata oceânico da América Latina, que parte do Recife e vai até Fernando de Noronha, aquele lugar paradisíaco. Pois é. Pois é, se eu estiver falando bobagem, você, por favor, me corrija. É, você Porque deu a minha ficha certamente, toda aí, né? Tá ó, tranquilo. É, que bom. tá, Na certamente verdade, durante a... na verdade, nos tempos vagos, que a gente pode, a gente faz um esportezinho, alguma coisa para dar uma relaxada, né? E aí a relação com o mar aí sempre foi uma coisa intensa na minha vida. Mas é isso. Pô, obrigado pelo convite aí e te agradeço por poder falar o assunto que a gente gosta, né? Que é a cirurgia do câncer de mama. E vamos nessa. E vamos Vamos em lá. frente. Isso aí. Então, mais uma vez eu te agradeço. E a Refeno, gente, tem uma ligação, né, aí com ele, como ele falou, gosta de mar e tal, né, gosta de velejar. E aí tem uma ligação que são duas coisas que ele mais gosta, né? Uma das duas coisas que ele mais gosta de fazer, ele conseguiu unir, né, na Refeno, que é velejar e operar, é isso? E atuar aí na sua área, né? Na No ano verdade, passado. o pessoal da regata, né? A gente que participa de regata aí e tal, todo ano, e acabou junto. Essa regata é uma regata muito tradicional aqui no Brasil, já está no 30º, sei lá, 35º ano dela. E aí formou um grupo o grupo de médicos da regata começou a se organizar. Na verdade, não sou nem eu o responsável, é um outro cirurgião plástico que faz um projeto muito legal na ilha. E ele vai até no mês de abril para lá, sempre fazer cirurgia de reparadora no pessoal da ilha e poder participar de multirões lá. É um negócio muito organizado. E a gente aproveita uma vez no ano, na data da Refeno, e faz o atendimento médico aí multidisciplinar, não só em cirurgia plástica, mas aí tem Sim. cirurgião vascular e tal. E a gente acaba aproveitando a ida na ilha. O pessoal lá da ilha cede o espaço do Hospital São Lucas e a gente faz o atendimento. Então foi bem legal participar disso ano passado. Espero esse ano conseguir ir. A regata está marcada para 26 de setembro. Vamos lá. Setembro, né? Vamos torcer para ter a possibilidade da ida na ilha. A ilha agora tá isolada mesmo, está em lockdown Sim. total, mas aos pouquinhos está abrindo, né? É isso aí. Sim. Vamos torcer. Eu vou ficar aqui na torcida porque eu, né, comecei a ler um pouco sobre a Refeno e fiquei encantada, né? Fernando de Noronha já encanta qualquer um, né? É uma regata muito gostosa, é uma regata fácil de fazer, vai uma perna só até a Noronha, você demora em torno de 2 dias para chegar lá. E quando você chega de manhãzinha vendo o nascer do sol na ilha, é lindo, é muito bonito. Então é isso. Esse é o nosso doutor querido Alessandro Gross, cirurgião, e com essa pegada aí de natureza. Então vamos seguir. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Bem, a minha ligação, o meu primeiro contato... Oi, não entendi. Não, sua internet travou um pouquinho. A Áurea travou? Um beijo. Agora já voltou. Voltou? Então, beleza, Voltou. Vamos seguir. Internet, colabora com a gente, hein? O meu primeiro contato com o Dr. Grossi foi através da minha mastologista, né? Da querida doutora Mônica. Ela me encaminhou para ele no momento pré-operatório, né? E aí, o primeiro contato, assim, exatamente o primeiro, eu tava naquela coisa de fazer exames e tudo mais, já tava com cirurgia mais ou menos ali encaminhada para fazer. E a doutora Mônica queria que eu passasse pelo Dr. Grossi antes, conversasse e tudo. E aí, a gente acabou não consegui a data e tudo. Ele marcou a minha consulta, conseguiu me atender exatamente num dia de feriado. Só para vocês entenderem um pouco mais quem é o Dr. Grossi, enfim, se tiver alguém que não o conheça. Atendeu a mim e o meu esposo, né? Fomos num dia de feriado, tudo fechado. Ele abriu o consultório,
Ele mesmo fez lá a parte lá da secretária da Gladys, querida, que fez vários contatos comigo. Fez a parte lá da Gladys, nos atendeu com amor, sabe, com carinho. Ia na sala toda hora poder falar, olha, aguenta só um pouquinho e tal, não sei o que, tô sozinho. E aí tô fazendo uma função e outra, mas vou atender vocês e tudo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, esse é o Dr. Gross, sabe? Deu, assim, sabe, tirou todas as dúvidas e tal. Deu aquele primeiro atendimento que a gente fica, respira já no primeiro atendimento. Então é isso. Dessa forma eu conheci o Dr. Grossi, viu? Humano, Pô, cheio de obrigado. amor. E é isso. Na verdade, Jô, o trabalho da reconstrução de mama, que é um trabalho que está atrelado ao mastologista, ele tem uma certa celeridade, né? A gente, quando você tem o diagnóstico e você já está encaminhado para a cirurgia, se você for fazer uma reconstrução, o nosso grande problema hoje é esse deadline que a gente tem, quer dizer, um delta T muito curto para o tempo entre a solicitação da sua cirurgia e o atendimento. Então, muitas vezes, o nosso problema, o nosso atendimento acaba gerando um entrave na cirurgia da mastologia, do próprio câncer. Então, isso eu acho que é uma coisa que deveria ser discutida melhor com os planos de saúde agora num curto espaço de tempo, principalmente nesse período pós-pandemia, porque vai ter um número enorme de mulheres que vão estar precisando. Sim. Você viu que está tendo um subdiagnóstico do câncer de mama e vai ser uma correria para os convênios. E se os convênios ficarem utilizando do tempo demasiado que eles têm para poder liberar uma cirurgia e um material, é uma perda de tempo na fila para operar, né? Quem tem câncer sabe a urgência do negócio, né? Então, é um tempo que a gente não pode perder. Eu fico muito agoniado, é verdade mesmo. Eu vou no consultório quando tem que ir, cara. Não falo isso aqui, você viu, né? Sim, era um dia lindo de sol. Várias vezes ele lá. eu tenho que ir para poder autorizar, porque se eu for perder tempo de esperar mais uma semana para ver você, não dá, entendeu? Não vai autorizar. Sim. É isso. A gente tinha que torcer por um período mais rápido, né? Mas com profissionais assim que conseguem agilizar, a gente consegue dar um passo um pouco mais largo, né? Então vamos lá, para quem está entrando que não me conhece, eu sou a Jo Monteiro, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Junto com a Juliana, minha fisioterapeuta, montamos o projeto Amigas do Peito por Aí. Eu que já trabalhava com turismo, né, conseguimos juntar aí o lado paciente oncológico e profissional na área do turismo. Com a história da pandemia, claro, tivemos que readaptar isso, né? Porque nós levávamos pacientes oncológicas para fazerem passeios, né, pelo Rio, já fomos a Teatro Riachuelo, já fomos ao Corcovado, Unicirco do Marcos Frota, íamos exatamente na semana que iniciou a pandemia, íamos ao Aqua Rio, enfim. E com essa, né, essa adaptação que tivemos que fazer, surgiu aí o Fala Amiga, que é exatamente para isso, trazer profissionais como o Dr. Grossi aqui, como a doutora Patrícia, que teve ontem aqui, né, e na semana anterior, que falou um pouco com a gente, e também trazer a paciente oncológica para esse lugar da fala, né, da paciente também. Então, dessa forma nasceu o Fala Amiga, e sejam todos bem-vindos, e vamos lá, vamos iniciar, Legal. Que vocês não querem escutar eu falar, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, que já têm acompanhado aí as lives, sabem que eu gosto de fazer uns recortes, né? Então, iniciando. Ontem, 14/6/2020, completei 18 anos de formado. Gratidão e orgulho se misturam nessa escolha que fiz. Melhor que ser médico nessa escolha, e não poderia ter escolhido nada melhor do que ser médico. Um beijo aos meus pais e irmãos que me acompanharam todo esse percurso, e meu eterno agradecimento aos pacientes que se entregam de corpo e alma aos meus cuidados. A gratidão é só nossa, viu? É toda nossa por teus cuidados. Então, vamos de pergunta. Vamos lá. Toda paciente oncológica, né, de mama pode fazer a reconstrução? Ou quem fez quadrantectomia não pode? É mais indicado para quem só fez a mastectomia? Como é isso? Então, vamos lá. A reconstrução de mama, que é um capítulo enorme da cirurgia plástica, né, ela já surgiu aí há muitos, muitos anos atrás. Na verdade, tem relato de cirurgia de reconstrução de mama
há milênios atrás, há centenas de anos atrás, né? E desde a história da humanidade, o homem busca ali uma tentativa de devolver a forma normal. Então, essa especialidade ganhou um grande desenvolvimento a partir do metade do século passado para cá e se associou muito à mastologia, né? Então, assim, hoje as indicações de reconstrução de mama são basicamente todas as pacientes que são submetidas à mastectomia. Primeiramente, quando o cirurgião fala mastectomia, tem que entender que existem diversos tipos de mastectomia. Você pode fazer desde a mastectomia parcial, como você citou aí, uma quadrantectomia, passando por uma mastectomia que eu preservo a minha areola, preservo a minha pele, chamadas adenomastectomias, que hoje é a crista da onda do tratamento oncológico, né? Você fazer as mastectomias preservadoras do arcabouço da mama, se eu só tiro a glândula mamária, até mesmo a mastectomia radical modificada, que já foi mais agressiva no passado, né? Quando foi criada pelo Halsted, ela evoluiu, se tornou uma mastectomia menos agressiva, mas ainda assim a mastectomia radical subentende-se que tira a areola e tira também pele e a glândula mamária. Então, para cada tipo de mastectomia, tem um tipo de reconstrução que pode ser feito de maneira imediata, no ato da mastectomia, ou tardiamente. Tá? Então, indicação cirúrgica, praticamente 100% dos casos. E digo mais, indicação cirúrgica imediata. A gente hoje não admite mais a paciente ter que esperar 2, 3 anos numa fila para poder, ou sei lá, na vida dela, na clínica privada, mutilada de uma mastectomia, e para depois ser submetida a uma reconstrução. É muito melhor você ser operado no ato da mastectomia, entendeu? Quando que a gente não faz uma reconstrução de mama? Quando você fala assim, não está indicada a reconstrução de mama. Quando você tem um tumor muito avançado, o que a gente quase não encontra na clínica privada mais, mas no SUS, infelizmente, a gente vê aqueles tumores que invadem a pele, ulceram, e aí, inclusive, vão até para dentro, para a costela e tal. E nas pacientes que têm um risco cirúrgico, alguma coisa proibitiva, que é a grande minoria, a gente quase não tem, né? Então, seriam as duas indicações. Sendo que nesse primeiro caso, que você tem a cirurgia que praticamente acometeu toda a pele, destruiu tudo, que o mastologista tem que fazer uma cirurgia chamada higiênica, muitas vezes o cirurgião plástico ele tem que entrar para fechar o tecido, né? Fechar aquele defeito. Então, se torna também um tipo de reconstrução de mama. Então, eu diria que em quase 100% dos casos está indicado. Entendeu? Tá. Ótimo. Então, já respondeu até aqui a pergunta. Se pode se fazer reconstrução imediata. Então, as meninas aí que fizeram essa pergunta... Isabela que entrou aí, ó, essa é guerreira, essa menina que entrou aí. Essa aí... eu fiz grávida, uau! Parabéns, essa aí merece uma história, um capítulo à parte da minha vida. Um beijo. Que lindo. Ela sabe disso. Que bacana. E o tempo de espera entre o término da radioterapia e a reconstrução? Normalmente, que tempo é esse? Tem que se esperar realmente? E quem é que define esse tempo? Então vamos lá. Radioterapia e cirurgia plástica são as duas coisas que menos combinam essa associação. Então, como é que funciona normalmente a logística de quem está com câncer e vai fazer a radioterapia? Geralmente o paciente que tem o câncer de mama, na grande maioria das vezes, ele faz a cirurgia e posteriormente ele complementa com químio, rádio e com a hormonioterapia. A exceção, os tumores triplo negativos, que fazem quimioterapia antes, ou alguns tumores que podem se beneficiar da quimioterapia pré-operatória, dependendo da relação, tamanho do tumor e mama e tal. Então, a quimioterapia ela vem posteriormente ao câncer de mama, num tempo variável, tá? E aí o radioterapeuta geralmente indica 2 meses, alguns podem esperar um pouco mais. Então, a reconstrução de mama tem que acontecer nesse período anterior à radioterapia, tá? Então, você opera, faz a sua mastectomia, já faz a reconstrução de mama e já deixa o arcabouço mais ou menos preparado todo antes da radioterapia. Isso acontece geralmente na utilização dos expansores. Porque quando a gente vai operar e a gente sabe que a paciente faz radioterapia, uma das condutas é colocar um expansor. Nós levamos a paciente ao consultório no pós-operatório
e procedemos à expansão toda daquele tecido, daquela prótese, até ela ir para a radioterapia. Chegando na radioterapia, uma vez feita a radioterapia, o tempo mínimo que pode se mexer depois são 6 meses, tá? É o tempo mais ou menos que a gente consegue esperar. O ideal seria você esperar um pouco mais. É óbvio que cada caso é um caso, depende muito do local onde foi feita a radioterapia, da qualidade da radioterapia, que hoje em dia é melhor. Então você vê, às vezes, áreas com menos lesões actínicas do que outras. Nas que estão muito você vê muito machucado, você pode esperar um pouco mais. Mas o tempo mínimo é 6 meses. Já nos pacientes que fizeram a mastectomia, não fizeram a reconstrução, aí passaram para aquele tratamento lá de químio, rádio, isso aqui, geralmente a gente espera aí também 6 meses a 1 ano para fazer. Então, quer dizer, 6 meses é um tempo que eu diria que é o mínimo que se pode esperar, porque quando você entra num tecido que está feito radioterapia recentemente, é um tecido muito inflamado. Então, você tem um risco maior de contaminação, de infecção, de seroma, dos seromas no pós-operatório. É bom você meio que fugir daquele período ali em torno de 6 meses da radioterapia, entendeu? Tá, maravilha. E aí você acabou de citar o expansor. Explica, por favor, aqui pra gente como é que funciona o expansor, em que caso específico coloca-se o expansor, ao invés de já colocar a prótese. Clareia um pouco mais, por favor, novamente. Então, voltando à história da reconstrução de mama, o que a reconstrução faz? Da mastectomia, o que a reconstrução faz? Ela vai reconstruir o que se perdeu numa mastectomia. Ora, se eu tenho vários tipos de mastectomia, eu vou tentar, vou ver o que vai ser perdido e vou projetar a minha técnica de reconstrução. Se eu tiro, por exemplo, só a glândula mamária da paciente, eu posso botar uma prótese de silicone ali dentro, se eu conseguir. Agora, se eu faço uma mastectomia que eu estou tirando a areola e tirando um pedacinho da pele, além da glândula mamária, eu não tenho como botar uma prótese, porque vai faltar um pedaço de tecido para cobrir o meu implante. É como um cobertor curto para cobrir uma pessoa gordinha, entendeu, Jô? Você acaba não conseguindo colocar uma pessoa ali dentro e cobrir inteiro com aquele cobertor. Então, o que a gente faz? A gente expande essa pele no pós-operatório. A gente coloca uma prótese que, na verdade, é um saquinho vazio, igual uma bexiga, e vai fazendo ela crescer ali devagarinho. Esse princípio é um princípio de expansão tecidual que acontece, na verdade, com qualquer tecido do corpo humano. Se a gente submeter um tecido a uma pressão, a uma distensão, ele vai se alongando. Até o osso acontece isso, né? Essas crianças que precisam fazer expansões ósseas, você consegue ir alongando. Se alonga pele, músculo, o que você quiser. Basta você ir aos pouquinhos forçando o tecido, fazendo com que aquilo vá sofrendo uma pressão e ele vai crescendo. O maior exemplo da expansão de tecido que existe na natureza é a gravidez, né? O útero pequenininho, né? Um útero, né? Uma mulher do tamanho de um limãozinho termina a gravidez do tamanho de uma melancia, porque o bebê foi crescendo aos pouquinhos, esticando, né? Então o que nós fazemos é isso, no consultório injetando, para aquilo formar novamente uma convexidade e num segundo momento eu poder trocar e botar uma prótese definitiva. Entendeu? Maravilha. Entendi. Entenderam, meninas? Quem fez essa pergunta captou. E cadê aqui? Tá, e quase, cadê? Finalidade expansor, então me respondeu. E como é feita a cirurgia da reconstrução da auréola? Você acabou de falar falou da auréola e tal, normalmente como se constrói? Então, dentro da reconstrução de mama, você tem várias, como eu falei, várias técnicas para aquela mama. E aí você parte, num segundo momento, para fazer a simetrização das mamas, ou seja, você mexe na mama contralateral e dependendo, se você tirou ali um pedaço da areola, ou a areola toda, com o mamilo, né, você também tem que reconstruir. Então existe um capítulo específico chamado Reconstrução do Complexo Areolo-Mamilar. Nós médicos chamamos o bico do peito, né, popularmente chamado, de um complexo entre a areola, que é o disco, e a papila, né, o CAP. Então, o que nós reconstruímos nada mais é do que a areola e a papila. Então, como é que se reconstrói uma areola? Simples, eu vou pegar uma pele de uma área que tem a coloração similar à minha areola e vou fazer um enxerto daquela pele de uma área para a minha área da mama. Enxerto é quando eu tiro um tecido e jogo ele num outro tecido e ele aos poucos vai recebendo uma nutrição, ele vai recebendo oxigenação.
né? A gente faz enxerto de gordura, a gente faz enxerto de cartilagem, de osso, e a gente pode enxertar a pele também. O queimado, ele se beneficia do enxerto de pele. Então a gente tira a pele da pessoa de uma área e cola na areola. Ora, se a areola é redondinha, eu pego uma pele no formato da areola, uso um areolótomo e aí corto daquele tamanho que eu quero, desbasto ela para ficar bem fininha, então ela tem que ter uma espessura muito pequenininha para poder o oxigênio chegar até a célula. Vou na minha área receptora, meço com o compasso onde está e aí eu transfiro aquela minha areola para lá. Geralmente a pele do corpo humano mais próxima com a pele, com a coloração da pele da areola é na região da prega inguinal lá colada nos grandes lábios da mulher. Ali é o local que eu vejo assim muita similaridade de cor, fica quase igual, tá? E o defeito é mínimo, porque é uma cicatriz numa área doadora, que tem uma dobrinha natural, incomoda um pouquinho no pós-operatório, mas fica bem tranquilo, tá? Bom, feito isso, você tem a reconstrução da areola. E como é que você faz a reconstrução do mamilo? Porque o mamilo é uma pele que você tem também com a coloração da areola, só que ela é em alto relevo. Então, para isso, existem inúmeros tipos de retalhos locais que nós fazemos. O retalho é quando você faz uma espécie de uma dobra do tecido local que você está, você dobra a pele de uma maneira que você projeta ela para cima. E a gente consegue fazer isso com a própria pele local, levantando o mamilo. É uma cirurgia assim, simples, mas extremamente inteligente. Foi criada numa engenhosidade maravilhosa. Talvez a grande beleza da cirurgia plástica venha desses retalhos, porque são extremamente inteligentes, geométricos, e lembrando que aquilo é um tecido vivo, que quando você corta, você está matando a circulação. Então, eu tenho que deixar um suporte sanguíneo perfeito para que aquilo fique vivo, entendeu? Então, você faz o mamilo e faz a areola. Há possibilidade de eu tirar pedaços de tecido e enxertar também, pedaços de tecido altos, né? Por exemplo, o mamilo do outro lado, o lóbulo da orelha, e assim vai. Eu posso usar como mamilo. Então, ninguém faz muito na prática, mas é descrito, tá? Um enxerto de algum tecido para aquela área. Quando eu enxerto um tecido para a área, eu vou ter uma... No início ele fica bonito, mas com o passar do tempo vai tendo uma perda volumétrica. Então, a minha conduta hoje é essa, é usar um enxerto de pele da virilha lá para colocar aqui em cima. Eu posso usar enxerto de outras peles também, da pálpebra também pode ser feito, mas não fica com a mesma coloração. E o retalho para fazer o mamilo. Feito isso, o meu resultado fica assim, 90%. Só que eu ainda acho que o ideal é se toda paciente, após essa reconstrução de mamilo e areola, fizesse ainda uma pigmentação. Fizesse uma tatuagenzinha para deixar na cor perfeita. Só a tatuagem, por outro lado, eu também não acho ele 100% legal, porque ela não dá projeção no mamilo. Ela é boa porque evita um tempo cirúrgico, evita mais uma ida ao centro cirúrgico, desgaste psicológico que aquela paciente tem, mas para uma paciente jovem que vai se expor ao marido, que tem que ter o melhor resultado de todos, né, que a gente imagina, eu acho que a reconstrução cirúrgica mais a pigmentação é o melhor caminho. Lembrando que, assim, só para concluir, eu particularmente me incomoda muito fazer uma reconstrução de mama, que às vezes eu acho que fica espetacular, com retalho de grande dorsal, com reto abdominal, ou até mesmo com expansor, e a paciente desiste na última etapa, não quero fazer mais um mamilo, deixa para lá. O mamilo, a areola, ela é meio que a cereja do bolo, né? A gente usa essa frase. E é mesmo, porque quem está olhando, quando vê uma mama sem areola e é leigo, não consegue identificar muito. Falta ali uma chamada subunidade estética da mama, entendeu? Então, é importante. E é uma coisa tão simples de fazer que, por mim, eu faria em todas nas pacientes. E quando, por exemplo, a paciente já passou por essa parte da reconstrução, né, ou da expansão e tal, enfim. E aí ficou só a auréola ali para finalizar, né? Que seria a última etapa. Isso é uma cirurgia que dura o quê? 1 hora, 2 horas? É uma cirurgia, eu faço em 30 ou 40 minutos. O problema é que o cirurgião, ele adora operar. A verdade é essa. Então, a gente sempre vê um defeito, que a gente quer sempre consertar. Então, nesse momento, quando você volta para o centro cirúrgico para fazer uma areola ou algo do tipo, é o momento de você fazer um retoque de uma cicatriz, de você fazer um enxertozinho de gordura numa área de depressão que faltou. Entendeu? É brincar. É um artista. É um artista moldando. É verdade. É o momento de você usar ali. Agora, para quem está sendo operado pela terceira vez, às vezes,
que já está de saco cheio, fez químio, eu entendo, muitas vezes não quer passar por aquilo. Então, o nosso papel é muito Sim. delicado. Ao mesmo tempo que eu quero o melhor para ela, às vezes o melhor para ela não é uma Não é. cirurgia, né? Não Uma é, ela não senhorinha, tá por naquele exemplo. momento. As senhorinhas não querem. Elas querem mais é botar um sutiã e tchau. Agora, uma Sim, menina de sim. 30 anos, ela vai querer tudo, né? Imagino eu. Sim, É isso. certamente. Boa, então matou essa. Vamos falar um pouco sobre as fibroses, né? É. Enfim, que uma das meninas comentou, né, a coisa da fibrose, e eu mesma, né, comigo mesma aconteceu a mesma coisa, que passei pela cirurgia e depois a rádio, né, e aí, quando eu fui fazer o exame, né, voltar naquela bateria de exames e tudo mais, né, depois dos 6 meses, e aí apareceu lá um nódulozinho, um carocinho e tal, e a gente já, né, como paciente, a gente já liga o alerta. Mas a minha mastologista profissional, né, maravilhosa, já falou, isso deve ser fibrose, mas vamos fazer, cumprir o protocolo, vai fazer biópsia, vai fazer tudo conforme tem que fazer. E aí, realmente, era fibrose. E hoje uma amiga me trouxe exatamente essa dúvida, né? Enfim, explica pra gente, por favor, como se formam as fibroses, se tem alguma forma de evitar, né, que elas surjam, né? Fala um pouco pra Bom, gente. vamos lá. A fibrose é toda e qualquer cicatrização que acontece na parte interna do nosso corpo. Toda vez que a gente passa ali, faz um trauma cirúrgico num tecido e abre a pele, que é um órgão estéril, fechado, foi criado de uma maneira, você invadiu uma cavidade, né? E você acessou, seja a mama, o abdômen, alguma coisa. Você vai gerar ali um processo de cicatrização interno. O que é o processo de cicatrização? É um processo de reparação tecidual. Num primeiro momento, você tem células inflamatórias que chegam, né? Então, você tem as células de defesa que chegam, as células inflamatórias, de macrófagos. Aquilo começa a haver produção de sangue, começa a ter uma neoangiogênese para que o sangue chegue, traga novas células. Então, toda a cicatriz no início, quando você se corta, fica quente, vermelha, porque aquilo ali é a fase de reparo tecidual. E aí começam a chegar as células, que são os fibroblastos, que vão começar a produzir a nossa matriz extracelular, que é o cimento do nosso corpo. Imagina como se fosse um muro. Nosso organismo é isso. Nossas células estão aderidas umas às outras, embasadas pelo esse cimento, né? Que é a matriz extracelular, formada de um monte de coisa, dentre elas de colágeno. Bom, chega o fibroblasto, começa a produzir colágeno, e aí cada um faz de uma maneira isso. Né? Tem gente que produz colágeno de uma maneira legal, tranquila, e aquilo se deposita de uma maneira uniforme e você quase não vai perceber. Né? Tem outro que já faz um negócio mais intenso, e vai ter o outro que vai produzir colágeno pra caramba, colágeno meio desorganizado, porque o organismo ele não pensa muito na estética ou no bem-estar, ele pensa em tapar um buraco. Então é um muro que você quebra e que você não pode deixar aberto, entendeu? Essa cicatrização interna, que é feita de uma maneira muito variada entre as pessoas, é o chamado de uma fibrose, gera uma fibrose. Né? E esse processo, depois de mais algum tempo, ele começa a ser remodelado, até chegar a um determinado ponto em que ele está quase perfeitinho. E isso passa, na verdade, por um período aí que a gente diz em torno de 1 ano e 18 meses, que é um período que a cicatriz se completa. Isso acontece em qualquer órgão do nosso corpo. Né? Quando você tem morte celular e substituição dessas células, você vai ter a tentativa dessa cicatrização e, às vezes, o processo. Aí, Jô, eu acho que você pausou. Oi. Eu não sei se o meu ouviu aí, galera. Depois de dar um feedback aí, se vocês ouviram o que eu falei. Você me ouviu, Jô? Não, né? Foi.
Eu não, pausei Não é? aqui. Peraí. Pronto, deixa eu só Mas eu colocar não isso sei se aqui. o meu, O seu não sei. Eu acho que ficou. Peraí, pronto. Travou de bom, novo ou não? Ah, não, tá. não travou não. Então, eu estava dizendo, falei um monte de coisa, que na verdade o processo da fibrose é um processo natural de Sim, cicatrização interna do nosso corpo, entendeu? Isso acontece toda vez que o tecido é lesado e que você invade um tecido que teoricamente estava natural, entendeu? Então, isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, até mesmo em órgãos. Quando você corta, quando você tem um trauma, quando você sim. tem morte celular, né? Na cirurgia plástica, como a gente mexe com pele, é muito comum você ter uma fibrose depois do subcutâneo. Como é que você combate isso? Com fisioterapia, com massagem, com calor local, Hum, com manipulação. É isso, entendeu? boa. E isso se intensifica mais quando quando a paciente tem que passar pela radioterapia. Talvez a que não vá passar pela Sim, radioterapia, pode ser que não surja a fibrose, ou não, eu tô falando bobagem. a radioterapia é um tratamento que vai atuar no DNA da célula e, consequentemente, ela destrói ali aquele tecido de tal magnitude e de uma maneira para sempre. Então, a radioterapia gera uma modificação daquele tecido, nunca mais aquilo volta a ser igual, muitas vezes com fibroses eternas, e a gente tem que combater isso, sempre massageando, estimulando. Uma das coisas boas que você pode fazer para combater na radioterapia é o enxerto de gordura. É colocar Hum, gordura de uma área na área da radioterapia. Há um remodelamento. As células adiposas, né, que são as células do tecido adiposo, elas têm ali células-tronco que conseguem se diferenciar naquele tecido que está sendo, que está novo, que está entrando. E ela vai melhorando a qualidade daquele tecido. A gente vê muito isso na radioterapia, vê muito isso no queimado. Queimado é um tratamento maravilhoso de cheiro de gordura. Você consegue não. melhorar a qualidade daquela cicatriz, daquela fibrose intensa, absurdamente. Mas eu acho que um capítulo da fibrose é um capítulo que a fisioterapia que tem que trabalhar, é ajudar a gente. Aí eu acho que é onde elas entram e ajudam melhor, entendeu? Ó, fisioterapia. Vamos ter a fisioterapeuta de volta numa próxima live. Vamos lá. Hoje em dia, a prótese, né? A paciente que opta, enfim, na verdade, não sei se é a paciente que opta, antes de até fazer essa pergunta. Normalmente, quem decide se a paciente vai, é melhor para a paciente colocar prótese ou fazer a cirurgia plástica reparadora, né? Aproveitar ali a própria mama, quem decide isso? É uma decisão conjunta com mastologista, cirurgião e paciente? Ou a paciente chega, ah, não, quero botar prótese. Você diz isso no capítulo da estética, né? No capítulo Não do câncer. no capítulo do câncer. Do No câncer capítulo do mesmo. câncer, ela vai botar prótese, porque ela tirou a mama toda, né? Se ela fizer uma mastectomia, que ela tira a mama, a única maneira de você substituir aquela mama é botando uma prótese. Tá. Então, Se ou ela, você por vai exemplo, botar um fizer uma expansor. quadrantectomia. Então, boa pergunta, é isso que eu ia chegar. Se ela tirou a mama toda, ela não tem Entendi. outra opção, vai ter que botar uma prótese de silicone. Tá ouvindo? Sim. Não, beleza, Tá. tô te ouvindo. Se ela fizer uma quadrantectomia, o que que acontece? A quadrantectomia, muitas vezes, aí os mastologistas que nos desculpem, mas é um tratamento mais difícil de reconstruir do que uma reconstrução, uma mastectomia radical. Por quê? Toda vez que faz quadrantectomia, você faz radioterapia, obrigatoriamente. E aí você vai combinar duas coisas que não se combinam, lembra? Que é a Sim, prótese você me e a falou isso? radioterapia. Pois é. Então, se a gente consegue não usar prótese numa quadrantectomia, melhor coisa do mundo. É sempre a minha primeira opção, é não botar prótese. E aí o que eu posso fazer? Eu posso botar gordura ou posso fazer uma cirurgia. Se eu tiver um excedente de mama, por exemplo, num lado, a mama tem tecido no polo inferior, mas falta no polo superior. Eu posso fazer uma plástica usando o tecido do polo inferior para cobrir o polo superior. Eu posso fazer ali uma espécie de um puxar daqui para tapar lá, entendeu? De um lado para o Uhum. outro. Mas se eu não tenho, eu posso botar uma gordurinha para tentar melhorar. Se em último caso não tem opção, às vezes eu ainda levo um retalhozinho de grande dorsal pequeno para cobrir aquela área de defeito. E se em último caso, aí não tem jeito, aí eu boto prótese. Mas o que vai acontecer se eu botar prótese numa mama radioterapada? Essa prótese vai dar uma contratura muito precoce.
ela vai perder o implante, ela vai endurecer, ela vai ter risco de contratura, de extrusão de prótese. Então, assim, você está combinando duas coisas que não se dão bem. Aí a Tá, paciente tem que estar ciente disso, de que ela vai fazer várias intervenções ao longo da vida dela, né? O beleza. ideal é você pular da prótese. Tá. E aí, uma paciente que, então, colocou a prótese, mas não fez, né, a radioterapia. Enfim, ela normalmente, qual é o tempo útil hoje em dia dessa essa prótese, né? Porque que a gente, né, escuta, né, no meio, que ela tem que trocar a cada Entendi. 10 Aí, assim, anos. não, isso não existe. Isso, na verdade, nunca existiu. O que acontecia no passado é que não existia ainda, não havia ainda um follow-up, quer dizer, um tempo de acompanhamento dos implantes a longo prazo, na década de 90, quando teve o boom dos implantes. Então se falava em 10 anos, dava-se garantia de prótese de 10 anos e tal, e ficou meio que isso ficou no linguajar das pessoas como sendo tempo Sim, para trocar o implante. Além disso, o que aconteceu com os implantes é que eles melhoraram muito a qualidade, não só do gel de silicone, como das camadas que revestem esse gel de silicone, como da cápsula que reveste esse gel de silicone. O grande diferencial da prótese, de uma prótese para outra, a qualidade do gel é mais ou menos igual. O grande diferenciador é a cápsula mamária. Hoje, a engenharia genética desse negócio faz com que a cápsula se torne mais invisível, entre aspas, dentro do corpo. E aí você tem uma reação menor a essa prótese de silicone. Então, a gente não tem um tempo certo para dizer, ó, tem que trocar a cada tanto tempo. Não, a conduta acompanha com o seu ginecologista, acompanha com o seu cirurgião plástico, vai fazendo os exames de rotina da mama. E se você começar a perceber endurecimento dessa mama, que nós chamamos de contratura capsular, ou se você tiver num exame desse, a ruptura das cápsulas interna e externa, está indicada a troca da prótese de silicone, entendeu? Quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos. A gente em medicina, Jô, a gente trabalha com estatística. Se você pegar os sim. trabalhos na literatura, variam muito. Tem trabalho que diz que 3%, 4% de contratura em 10 anos. Eu já li trabalhos maiores. Então, assim, eu não tenho como dizer para você no tempo médio. O que eu digo é, a prótese, ela não é feita para ficar para sempre, mas ela pode ficar. Eu já atendi uma senhora, mãe de uma amiga minha médica, até que tinha uma prótese há mais de 30 anos. E ela não trocou. Hum, Eu atendo muito no consultório pacientes que chegam lá, que a ginecologista pede o exame de rotina, aí vê lá ondulações, líquido, o que é normal, e manda pra gente com 10, 12 anos. E a gente fala, olha, não precisa trocar, entendeu? tá. Você vai trocar Boa. objetivamente se houver contratura avançada, que dá endurecimento, ou ruptura da cápsula interna e ou... Tá, entendi. É, a paciente, né, a mulher que tem o silicone, isso não só a paciente oncológica, enfim, né, a mulher que tem a prótese de silicone. O exame, o acompanhamento que ela faz é exatamente o mesmo que uma mulher que não tenha, né, prótese, ou ela precisa fazer algo diferente? Qual é essa conduta que costuma ser usada? Excelente pergunta. O acompanhamento é absolutamente igual. Hoje, você tem 3 exames para rastrear o câncer de mama. Esses exames eles são preconizados pela Sociedade Brasileira de Mastologia após os 40 anos. E, infelizmente, ainda o SUS só faz com que só tem uma rotina de investigação do câncer de mama após os 50. Olha que discrepância, né? Então, assim, a mulher após os 40 anos ela tem que fazer rastreio do câncer de mama igual ao homem de próstata. Como é feito esse exame? Através da ultrassonografia e da mamografia. Esses exames, independente de prótese ou não, eles têm a mesma chance de acerto. Porque hoje a qualidade dos exames e dos examinadores, que são os médicos, é tão alta que é muito difícil você não conseguir visualizar um cisto, um nódulo ou uma calcificação porque você tem uma prótese. Inclusive, a própria mamografia, existe uma incidência que você tira a prótese da jogada. Você só vê Era isso que eu ia no perguntar. raio-x a mama da mulher. Você consegue ver naturalmente. Tá? Então, esse papo de Tá, que não vou botar a prótese porque não vou conseguir ver a alteração. Não existe. Acho que em lugar nenhum mais. Isso já foi passado, bom, tá? Tô na tá. dúvida. Posso ver com mais
a acurácia faz ainda uma ressonância magnética. Então, assim, os exames de rastreio são normais. Lembrando que a mamografia e o ultrassom veem bem a mama, mas a mamografia ela não consegue ver muita coisa na prótese. Ela não consegue sozinha dizer para você se a prótese está com contratura, está rota. É possível, mas não te dá essa certeza. O ultrassom consegue. É E a difícil dizer que consegue ver ressonância? alterações no implante. Hã? E o caso da Na ressonância? dúvida, a ressonância é o padrão ouro aí, você vê tudo na Nossa, ressonância. Você vê até onde se a prótese está rodada. Você consegue ver tá. bastante. Então, essa propedêutica, nós chamamos de propedêutica, né, o estudo, a investigação, né, a sequência de investigações. Ela hoje é muito tranquila, muito robusta, você pode fazer sem problema e que não vai te dar nada. Fica tranquilo. Eu diria até, aqui Maravilha. vou puxar a sardinha para o meu lado, que a paciente com prótese, ela fica mais sob vigilância do que a sem prótese. É, Entendeu? Porque ela vai mais entendi. ao médico para ver a prótese, vai mais, ela fica mais ali naquilo e ela acaba se cuidando mais. É uma visão minha, né? Sim, entendi. Boa. Então, esclarecendo aí sobre a prótese para O pessoal vocês, perguntou aí, meninas. se tiver mamografia. Muita gente pensa, né, que se bota prótese não pode fazer mamografia. Nada disso, pode e deve, Tem tá? que fazer, Só para galera. lembrar. Ah, É. liga aí as antenas. Tem que fazer, deve. Deixa eu ver aqui. Tô de olho no tempo, tá? Tá. A mulher que faz cirurgia mamária, mesmo a mais conservadora que seja, ela tem chances de futuramente amamentar? Também só pergunta boa que você está fazendo, sério. Ó, Então, isso sempre é uma dúvida, isso é sim, motivo de estudo, já foi feito alguns estudos, né? Hoje a gente está nesse negócio da cloroquina aí, tudo tem que ter estudo, tem que ter estudo. É difícil ter estudo, né? Porque tem o tal sim. do viés, que é o erro do observador. Então, no estudo específico da amamentação, há muito viés, há muita dificuldade de você relacionar uma ausência de amamentação à cirurgia. Lembrando que quem já amamentou sabe a dificuldade que a mulher tem para amamentar, principalmente a de primeira viagem, né? Dor, Sim. ansiedade, aquele estresse do bebê gritando, falta de Fissura, né? conhecimento, a mãe que não está do lado, fissura, sangramento. Então, muitas vezes, aquilo ali já é um fator inibitório da amamentação, né? Então, por que eu falo isso? Porque os estudos mostram o intervalo de confiança, né? Que é a variedade de resultado é muito grande entre eles. Tem estudo que mostra quase zero de perda de amamentação e outros que mostram muito. Aí vai muito da visão de cada cirurgião. Eu acho o seguinte, quando você fala numa cirurgia de colocação de prótese, seja mastopexia ou seja prótese normalmente, que é a tal da inclusão de prótese, aquela pequenininha, simples, eu digo para você, a maioria das minhas pacientes amamenta sem problema nenhum. Já tem um follow-up, já tem um tempo aí na estrada, já vi algumas engravidarem depois e, inclusive, tô com um aqui em casa amamentando. Então, com prótese. Ó, Então, te digo que ó, amamenta. galera. Agora, quando você faz uma mamoplastia redutora muito grande, você diminui muito o tecido mamário, tá? Principalmente quando o cirurgião cava ali muito atrás da areola, há a possibilidade de uma redução da gestação, sim. Mas, como a natureza sempre dá um jeito, né, Ju? Sim. A natureza, Sim, sim. ela é sinistra, né, cara? Ela acaba É. dando um jeito de se adaptar. Então, acaba que aquilo ali sempre acaba conseguindo alguma coisa. Mas eu digo para você que, nesses casos, eu já percebi paciente com dificuldade de amamentar. Mas nas cirurgias que você bota prótese, é muito pouco Tranquilo. provável. Não tem perda, não. Ó, quebrando aí o tabu aí das nossas rodas de É. conversa, meninas. Todo mundo tem Então, medo. Engraçado que na hora sim. que a paciente está lá com 20 anos, vai botar a prótese, a última coisa que ela pensa é nesse negócio, né? E Não o tá cirurgião pensando. não tá na vibe, né? E o cirurgião eu fico desesperado, que eu fico, cara, a menina não pensa, daqui a 10 anos ela vai estar com o bebê gritando no ouvido dela. E é uma das coisas mais Sim. legais da amamentação, né? Sim, Enfim, é lindo, né? Mas é aquela coisa, né? A é gente viveu super os importante. momentos, né? Então, Os momentos são diferentes, né? pois é. Você olha 20 para uma anos menina não de tá com 20 essa anos, ela cabeça. 20 anos tá nem aí, exatamente. Pois é. Uma outra pergunta aqui que era importante. Peraí, cadê?
As técnicas, não, essa foi. Peraí, meninas. Era algo do SUS. Em relação ao SUS. Normalmente, né, chega lá uma né, mulher que não fez a mastectomia total e tal, vai fazer só o quadrante. Ela pode reconstruir, fazer a simetrização das mamas, o SUS permite isso, os planos de saúde também permitem, é mais difícil. Então, a cirurgia de reconstrução de mama, ela é definida por lei já. Existem, se não me engano, 3 leis. A primeira é de 90 e alguma coisa, quer dizer, isso não é novo, gente, isso é antigo, tá? E ela garante à mulher o direito de reconstruir a mama doente e simetrizar com a mama contralateral. Subentende-se por reconstrução toda e qualquer cirurgia feita em uma ou nas 2 mamas, num pedaço da mama, na mama toda, na areola, numa paciente que teve câncer de mama. No SUS e no sistema privado, tá? Inclusive se for usar material, se não for. Então isso é categórico, não tem dúvida. Eu trabalho com isso todo dia na minha formação médica, desde que eu me entendo por médico, é o meu trabalho principal. E eu nunca vi. O que acontece é que os planos de saúde são sujos, são safados, alguns planos, desculpa o termo, mas isso me deixa mal, sabe? Relutando. Porque eles jogam com dificuldades, muitas vezes, e com a falta de conhecimento das pessoas para não autorizar a cirurgia. Mas não existe uma vez que a paciente estando correta ali no contrato que ela assinou, que ela não tenha depois direito a isso, né? Aí pode ter questões particulares, o material não estava incluído na hora que você fez o contrato, tem que ficar atento na hora que você for ver isso, né? A gente, na hora de assinar aquele papelzinho lá, não lê. Então, mas isso é garantia por lei. E no SUS também, a gente faz cirurgia de reconstrução no SUS e do outro lado da mama, e retoque de areola, e correção de cicatriz, e quadrantectomia. Quadrantectomia é mastectomia, Ju. É um tipo de mastectomia. Ah, tá. Se então, é um tipo, tá. É que não é radical, é um tipo, que eu acabo falando. Tá certo, não é a radical. gente chama de uma mastectomia pequenininha, mas parcial, entendeu? Sim. Tá? Então é isso, meninas. Isso. Olha, nosso tempo está finalizando. Antes que a live caia, quero agradecer mais uma vez ao querido Dr. Grossi por ter aceitado aqui trazer a sua fala amiga aqui pra gente. Valeu, obrigado. Não, pode falar. Então, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade. Eu vi um monte de gente aqui querida, que eu já não vi há um tempão. Gente bacana, hein? Né? Minha fisioterapeuta amada aí, a Bruninha, acho que entrou, a mãe dela. E é isso aí, cara. É falar o que a gente gosta, é sempre legal, né? É um capítulo que eu gosto muito mesmo, que eu fico feliz e te agradeço a oportunidade. Não, que isso, eu que agradeço. Bom. Se quiser, tiver paciente lá, enfim, querendo fazer travessuras, né? Quando a vida lá fora voltar ao normal, passeios, né? Pontos turísticos e tudo mais, pode indicar. Nesse meio tempo, se quiser, sei lá, fazer vídeo cantando, que nós já fizemos uns vídeos aí cantando, tá lá no nosso canal do YouTube. Enfim, pode indicar e é isso. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Até a próxima live já, Jéssica, já, infelizmente. Semana que vem vamos ter a radioterapeuta aqui, a doutora em radioterapia, também falando aqui pra gente a sua fala amiga. Beleza. E no sábado temos a paciente oncológica, Eliane Silson. É isso. Tá bom, querida. Já printaram aí? Já printaram? Ó, tem um print, depois eles fazem um print e manda pra gente, ó. Coraçãozinho pro Dr. Grossi. Musiquinha aí, finalizando. No clima aí que o nosso convidado na noite gosta. Fala, printou? Valeu. Dr. Grossi. Printando aí. Printou? Tchau, gatinha. Depois eu te mando. Galera. Ó, te deu tchau, filha. Mais uma vez, obrigada. O marido tá mandando um abraço. E daqui um pouco mais a gente aparece lá no seu consultório. Se Deus quiser, pessoal. Saúde pra todos. Valeu. Pra todos nós. Beijo, galera. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.